bom dia. Bom dia, eu sou Pedro, faço terceiro ano. Então, a gente está fazendo um trabalho de literatura e a gente vai fazer um questionário sobre doação de órgãos. Você já pensou em doar órgãos? Sim, eu pretendo doar órgãos. Já conversou com os familiares, com a família sobre isso? Sim, até tem um certo preconceito. Meu pai é evangélico e eu não entendo esse preconceito dele. Ele não quer que eu doe órgãos, nem ele quer. Mas você acha que é uma questão de religião ou uma questão Religião. É de religião? Religião. Então, se você puder doar sangue ou tecidos regenerativos, você doaria? Eu doaria sim, eu até sou doador universal. Bom. Então, como diversas pessoas morrem no Brasil, no mundo, por questão de falta de comunicação, por causa que não conversam com familiares sobre doação de órgãos, você acha que isso poderia ser um passo a melhorar no Brasil? Com certeza. Você acha que como poderia melhorar isso? Com conversa. E sempre começando nas escolas, que eu acho que é o princípio de tudo. Então você acha que foi um bom passo botar esse livro no colégio para ter um meio que quebra de tabu? Com certeza. Sabia o quanto o sistema do Brasil, ele é, como é que eu posso falar, desenvolvido nessa questão de transplantes, só que por conta de realmente falta de conversa na família, ou então questões religiosas mesmo, como você está falando, esses órgãos não chegam às pessoas que precisam e a fila é muito grande. Então, você acha que isso é uma coisa que realmente poderia melhorar? Poderia muito. Justamente com essas conversas, nem tanto na família, mas dentro das escolas é muito importante. Obrigada. De nada. Oi, gente. Oi. Meu nome é Maria Luísa Moreno e eu sou do nono ano B. Então, aqui a gente está fazendo um trabalho de literatura, que a gente vai fazer umas perguntas sobre doação de órgãos. Você já pensou em doar algum órgão? Já, sempre pensei, principalmente, e também já pensei em doar órgãos e também eu tenho muita vontade de doar sangue. Já conversou com familiares? Assim, não sei, já conversei, foi há muito tempo atrás, minha mãe não ligou porque eu falei, porque ela tem disso, ela nunca liga porque eu falo. Mas sabe que é necessário, né? Porque acho assim, que tu não vai voltar dos mortos pra puxar ele no pé dele. Então, se você puder doar sangue ou tecidos regenerativos, você doaria? Com certeza. Muito, assim, tenho muita vontade. Inclusive, quando eu descobri que dava pra doar sangue, porque assim, minha mãe trabalhava no EMOP, dando aula para os funcionários de lá. E aí, quando eu descobri que a partir dos 16 anos podia, eu falei pra ela que no meu aniversário de 16 anos eu ia passar doando sangue no EMOP. Interessante. Então, você sabia que o sistema de transplante no Brasil é um dos mais avançados, mas que por falta de comunicação nas famílias, esses órgãos não chegam nas pessoas necessitadas? Já, porque a gente trabalha esse livro também e eu achei isso muito interessante, saber que o Brasil, por mais que seja atrasado em algumas coisas, mas ele é muito avançado com relação à doação de órgãos. Mas é triste saber que nem todo mundo conversa sobre isso e que as filas são tão grandes, mas não tem doador suficiente. Então, como já disse que já leu o livro, qual foi a sua relação, a sua expectativa com o livro? Eu gostei muito porque aborda um tema que precisa ser conversado, assim, e principalmente entre os jovens que são o futuro do mundo, do Brasil todo. E de uma maneira bem interessante, porque conta coisas que acontecem no dia a dia,
personagens que com certeza já tem alguma ligação assim com a nossa realidade. E Obrigada. Bom dia. Bom dia, meu nome é Maria Clara, sou do 2º ano do ensino médio. Então, a gente está fazendo um trabalho de literatura que é sobre doação de órgãos e a gente vai fazer um questionário. Então, você já pensou em ser doadora de órgãos? Claro, Já conversou com familiares sobre isso? também. Então, se você puder doar sangue de agora ou tecidos regenerativos, você doaria? De agora não, porque eu não tenho idade, né? Mas a partir dos 16 anos pode. Não, mas quem tem tatuagem não pode. Ah, sim. Então, já pensou em como diversas pessoas morrem por causa de falta de comunicação na família e todos os dias não recebem órgãos, pessoas da fila que precisam, por causa de realmente essa questão de falta de comunicação na família e no colégio? Claro, porque depois que o ente querido morre e não teve essa comunicação antes de morrer, às vezes a família não quer doar por algum momento e aí outras pessoas deixam de receber esse órgão. Então, sabia que o sistema do Brasil de doação de órgãos é um dos melhores? Só que justamente por esse tabu que tem de não conversar com a família, de não falar, de não ter conversa, muitas pessoas não recebem órgãos. Inclusive a fila que precisa de transplante é enorme, mas as pessoas para doar são poucas. Tem conhecimento. Então, você acha que como poderia melhorar essa questão da maior doação de órgãos? Conversa nas famílias. Isso, a pessoa tem a conversa com a família dela, tomar a decisão antes, né? Então, tu acha que essa questão do Propomos Adotar, esse livro que fala sobre isso, foi uma boa decisão? Um livro que fala sobre doação de órgãos? Foi, porque vai disseminar a ideia entre os alunos do colégio, visto que se ele disseminar a ideia da doação de órgãos entre os alunos do colégio, eles vão disseminar, cada aluno vai disseminar na sua casa, isso vai se disseminar por toda a família, então é uma maneira ótima de propagar essa ideia da doação de órgãos. Mas obrigada. Bom dia, estou no 1º ano. Então, a gente está fazendo um trabalho de literatura e é sobre doação de órgãos e a gente vai fazer um questionário. Já pensou em ser doadora de órgãos? Sim. Então, por que já pensou, assim, qual... É porque, na verdade, a pessoa só sabe a necessidade de estar precisando de um órgão quando ela passa por uma situação. E quando a pessoa se encaixa no caso de precisar de uma doação de órgão, para encontrar um órgão que seja compatível é muito difícil. Então, se você pode doar, você vai estar salvando uma vida. Já conversou com familiares sobre isso? Sim. Tem uma relação boa? Sim. Se a pessoa da família chegar a falecer e você tiver morrido numa situação em que seja permitido doar os órgãos, você tem que dizer para sua família que se quando acontecer alguma coisa assim, você autorizar que ela possa doar seus órgãos. Então, já pensou em como diversas pessoas morrem todo dia por não receber órgãos? Sim, porque como eu falei, para achar um órgão que seja compatível. Sabia o quanto o sistema de transplante no Brasil é avançado, mas que por exatamente essa falta de comunicação não tem doadores suficientes para o tanto de pessoas que estão na fila? Sim, muita gente tem medo de doar órgão e isso acaba atrapalhando, porque tem gente que realmente precisa e as pessoas acabam não doando. Tem muita gente que morre e pode doar órgão, só que nunca teve esse contato, nunca falou com a família acaba não autorizando. Se você por acaso morrer, se tivesse uma morte cerebral, você pensaria em doar que órgãos? Sim, todos? Sim, deixaria autorizado pra minha família, doar todos. E doar sangue, já pensou? Já, inclusive eu sei que só pode doar a partir dos 16 anos, mas eu tô procurando se com a autorização dos responsáveis eu posso doar, porque eu tenho muita vontade de doar sangue. Obrigada. Me chamo Alice Luana, sou psicóloga aqui na escola. Então, a gente está fazendo um trabalho de literatura sobre doação de órgãos e é para responder um questionário. Ok. Se a senhora já pensou em ser doadora de órgãos?
Na verdade, eu sou doadora de órgãos. Hoje, para a pessoa ser doadora, não basta apenas ela comunicar à família. Ela tem que colocar isso, inclusive, na identidade dela, né? Porque se ficar só na fala, de repente, quando a pessoa vem a óbito e a família disser que não pode doar, né? Então... Exatamente, já conversou com a família sobre isso? Já, sim. Isso já é uma coisa esclarecida para minha família. O que puder aproveitar de córnea, rins, fígado, coração, dificilmente o coração se aproveita, né? Mas o que puder se aproveitar, eu sou super a favor disso. Já doou sangue? Não, sangue eu não doei. Nunca doei sangue não, porque como eu tenho algumas tatuagens, sempre eu faço uma tatuagem por ano, e quem faz tatuagem não pode doar sangue no intervalo pelo menos de um ano. Aí eu sempre fico nessa e acabo não doando. Então, já pensou em como diversas pessoas morrem todo dia por falta de comunicação na escola, na família, e por causa dessa falta de comunicação não chega órgão nas pessoas que precisam? Sim, e é por isso que eu falei no início que é importante tanto a pessoa comunicar à família quanto deixar isso legalmente registrado, para que quando a pessoa vier a óbito, né, a equipe médica que estiver lá cuidando da pessoa possa, né, tentar aproveitar o máximo de órgãos possíveis para doação. O Brasil pode ser um país que não tem um desenvolvimento tão bom, mas você sabe o quanto que é atualizado, desenvolvido o sistema de transplantes do Brasil? Não, eu não tenho muitas informações em relação a esses dados, não. É um dos melhores sistemas de transplantes, só que por conta de falta de doadores ou falta de permissão de familiares, não chega doadores, órgãos nas pessoas necessitadas. Sim. Até porque, Maria Eduarda, eu também acho assim, ainda existe muito preconceito, muitos tabus em relação a isso. As pessoas ainda têm muito essa questão, eu não vou deixar abrir o meu pai, a minha mãe, para tirar os órgãos. Mas, na verdade, depois que a pessoa vai enterrada ou cremada, ou seja lá o que for, não vai sobrar nada. Então, se a gente pode salvar, às vezes, até a vida de uma pessoa, diminuir o tempo de espera de alguém que está na fila de espera de um transplante de algum órgão, por que não fazer? Pensar um pouquinho no outro também. Então, a senhora acha que foi uma boa ideia do colégio adotar esse livro que fala sobre esse tema? Sim, foi muito bom, até porque serve também para conscientizar os alunos, fazer os alunos perceberem a importância disso. Porque é de quando a gente é jovem assim que a gente vai construindo essa ideia do pensar no outro, do poder fazer alguma coisa pelo próximo, né? Então é muito importante, sim, a escolha do livro. Muito obrigada. Nada.